Olá família, vamos para mais um Evangelho. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está em São Mateus, versículo 3. A incredulidade se diverte com essa máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, porque acham que Cristo está dizendo sobre os tolos, sobre os ignorantes. Mas Jesus não entende os tolos, mas os humildes, e diz que o reino dos céus é destes e não dos orgulhosos. Por quê, família? Porque o princípio de humildade é de igualdade, é de compreensão do todo, com o princípio de que todos somos iguais, de que a maior grandeza pertence a Deus, que a divindade e a fonte vem de Deus, e que nós, nessa busca de melhoramento moral, somos todos iguais, não existe diferença entre nós. Então, o princípio de humildade que vem falar sobre esse capítulo aqui é para que a gente entenda que para mim quem se exaltar, quem se elevar será rebaixado, e quem se humilhar será exaltado. Esse princípio é o princípio de entender que todos somos iguais nessa grande busca de evolução. E as pessoas confundem isso, achando que, como a gente perde muito tempo com futilidades, a gente esquece o maior objetivo nosso, que é exaltar nossa grandeza dentro, de buscar coisas boas dentro, e não encontramos nada do lado externo que consegue trazer isso pra gente, essa paz, esse conforto, esse anseio de prazer, de satisfação, porque isso é algo que está dentro. As pessoas adquiriram o costume de tentarem se igualar nas grandezas, não buscando elas. Então, existe a necessidade triste de humilhar os outros, de rebaixar os outros para se colocar num lugar de melhor. Essa luta essa corrida que existe na Terra de competição, de quem é melhor que quem tem mais que o outro, é algo puramente material. No espiritual não existe isso. Existe um princípio de humildade dentro de uma hierarquia, sim, mas com tanto amor, com tanto respeito, que ninguém se sente rebaixado diante de uma alta patente. Alguém no caminho de aprendizado, ainda engatinhando no aprendizado evolutivo moral, nunca vai se sentir humilhado, rebaixado, menosprezado diante de um espírito puro. Um espírito puro tem tanta luz, tem tanto amor, tem tanta sabedoria, que quando está em contato com a gente se inunda nessa paz, neste amor, nessa grandeza, que não há espaço para energias densas, que é a humilhação, que é o menosprezo. A gente se sente bem, porque a gente se sente amparado, protegido, guiado pelo amor. É nós diante da espiritualidade. Eu sou uma pessoa muito curiosa, um pouco. A espiritualidade exagera um pouco. E eu tenho muitos anseios de descobertas.
e eu faço muitas perguntas para mim mesmo que eu coloco como vou direcionar pro guia hoje na gira. E quando eu chego na gira, quando eu me deparo diante dos nossos mestres, né, da espiritualidade, 90% some e os outros 10% se cala, porque é tanto amor, é tanta luz que eles irradiam, que a nossa cabeça fica inerte e a gente esquece até o que ia perguntar. Acontece isso comigo o tempo todo quando estou diante da espiritualidade, e creio que aconteça muito com vocês também, porque a gente está com tanta coisa na cabeça, com tanto questionamento, descobrir tantas coisas, cada um de acordo com, né, com a sua busca individual, é que eu acho que eu vou um pouquinho além. E aí quando eu me deparo diante da espiritualidade, a narrativa do estudo do dia deles, porque cada gira é uma gira diferente, cada gira é uma aula diferente, e eles estão preparados para isso, de acordo com o dia, com a assistência espiritual e carnal do dia, na gira, e eles estão dando essa palestra, essa aula, eles vêm trazer essa mensagem. Então a gente fica tão contagiado com essa energia de amor, de tanta luz, que a gente até esquece o que ia perguntar. E eles trazem esse princípio de humildade. É nos ensinado em todas as giras esse princípio de humildade. E que infelizmente às vezes escapa da nossa corrente mediúnica carnal. Eles, o mestre Juremir incorporado, enche a boca para dizer: estamos trabalhando em equipe e aqui não tem nenhum guia melhor que o outro. Existe uma hierarquia e nem essas hierarquias eles falam. Porque esse é o princípio de união, de trabalho conjunto, de equipe, de uma corrente. E às vezes nós nos deparamos com princípios tão materiais, tão pequenos, que é as competições, as buscas por cargos, a busca de querer ter alguma coisa de boa, porque a gente deixa de buscar ela no lugar certo, que é dentro de nós. Nós nos deparamos, quando entramos para o terreiro, uma coisa fantástica e que a gente analisa sempre de acordo com o nosso campo de alcance de conhecimento. E aí a gente se depara com a espiritualidade dizendo: isso aqui é a espiritualidade, isso são os orixás, esse é o propósito da nossa casa e você é um instrumento. Aí as coisas ficam interessantes pra gente. Sou um instrumento, sou um instrumento. Você tem mediunidade que pode ser usada para caridade. E para isso é necessário que você busque se melhorar, se afinar com Deus. Nós esquecemos toda a parte da reforma íntima, esquecemos de toda obrigatoriedade, de todo comprometimento com nós mesmos, que é a busca da reforma íntima, de se melhorar, de melhorar nossas práticas, a fim de sermos um instrumento melhor, de nos afinarmos energeticamente com a espiritualidade. E nós pegamos o quê? O algo de bom que foi dito. Eu sou um médium e tenho dons mediúnicos que pode ser usado pela espiritualidade. Então, pronto, eu sou um canal de luz, eu sou a luz, que nem eu brinco. E esquece do resto. E aí, às vezes, as pessoas se deparam no dia a dia com outras pessoas que não têm essa busca, que não vivem essa realidade, às vezes umas dentro de algumas crenças que é ótima para elas, mas de acordo com a sua perspectiva são crenças limitantes, e aí então a pessoa já vê uma oportunidade de se colocar como superior. Ah, porque eu sou médium e incorporo, ou eu sou sensitivo, ou eu sou auditivo e sou usado pela espiritualidade. O princípio de humildade nos ensina que
Todos os seres humanos são dotados de capacidades. Todos são médiums, ainda que eles não saibam. Todos usam a mediunidade, a seu favor e contra também. Não somos melhores que ninguém. Só temos responsabilidade a mais. Porque sabendo e conhecendo os dons mediúnicos que possuímos, temos uma complicação. A obrigatoriedade de se comprometer em se melhorar moralmente. Reforma íntima. A obrigatoriedade de se comprometer com o melhoramento moral. Melhorar nossos pensamentos, melhorar nossas vibrações, melhorar nossas palavras e as nossas ações, a fim da gente estar afinado com a espiritualidade energeticamente, a fim de sermos usados para a caridade. E muitas vezes esquecemos disso. Esquecemos que temos qualidades, que não há necessidade nenhuma de receber um cargo para mostrar para mim mesmo que eu tenho uma qualidade. Há necessidade de eu ser humilde e de compreender que para mim usar o meu melhor das minhas capacidades, é necessário fazer a busca dentro. É necessário o melhoramento moral, a reforma íntima. É isso que tem que ser a nossa busca. E não a busca de identificar quem é menor ou quem é melhor, porque isso não existe. Isso é criação da mente humana que se limita na matéria, achando que ela é a matéria e que ela precisa ser melhor. Ela precisa provar que ela é alguém. E esquece que ela já é e que ela sempre foi. E de que para ela ser melhor é necessário que ela busque dentro e não fora. A gente tem que entender que esse princípio de humildade é tão grandioso que quando a gente começa a estudar isso e compreender que somos eternos aprendizes, nos colocar no nosso lugar, no nosso quadrado, de um ser imperfeito encarnado, em busca de se melhorar moralmente, somos eternos aprendizes numa existência eterna do nosso espírito. E de que se eu sofro, se eu estou passando por provas difíceis, o princípio de humildade me diz, não é só eu que sofro. Muitos, centenas de milhares de pessoas, de espíritos encarnados ou não, estão passando por situações parecidas com a minha, ou piores que a minha. De entender que eu não sou a vítima do mundo, que eu não estou aqui sendo castigado por ninguém, a não ser por mim mesmo. De que eu não estou sendo barrado por ninguém, a não ser por eu mesmo. De entender que eu não estou usando o meu máximo, não é com impedimento de ninguém, a não ser o meu mesmo, que não me permite ser humilde o suficiente para entender que é necessidade de eu olhar e melhorar o que é dentro, porque é dentro que existe uma centelha divina e não fora. Então, temos que ter essa compreensão, buscar entender isso dentro de nós, de que não há necessidade nenhuma de provar nada para ninguém aqui nessa terra, a não ser para mim mesmo. De entender que eu nunca vou ser melhor do que ninguém, porque somos seres individuais, centelhas divinas, capacitadas com talentos maravilhosos individuais, únicos, e que para fazer isso brilhar, acender, é só um caminho: reforma íntima e caridade, não tem outro. E é isso que aprendemos constantemente com a espiritualidade. Pessoas querem ter cargos dentro e fora do terreiro para se acharem um pouco melhor. E isso mostra um vazio dentro. Porque quando você busca dentro
e enxerga dentro que o trabalho que tem que ser feito, a gente quer correr de responsabilidades fora, porque é muito árduo o trabalho dentro. Como é bom a gente, e o que é engraçado é que a espiritualidade, com o seu amor e a sua sabedoria, para facilitar o nosso caminhar, o nosso desenvolvimento, designa algumas peças nesse tabuleiro. Ela coloca, bom, este filho está mais apto a tal tarefa. E ela escolhe esse filho, não é para separar do grupo, não é para dizer que ele é melhor, é só para facilitar o trabalho do grupo. Imagina se todos os filhos fossem abrir a Jurema junto. Vão abrir a cortina todo mundo junto. Não ia dar certo. O Congá ia pro chão. Então não existe essa separação de melhor e de pior. Imagine se todos os filhos fossem ministrar a aula, uns sem entender a aula e muitos falando ao mesmo tempo. Ninguém ia sair elucidado de nada. Então não é para separar, é para facilitar, porque as buscas por cargos, por separação, por ser melhor ou pior, isso é material, não é espiritual. Então temos que ter humildade de entender que tudo que a espiritualidade faz, que Deus faz por nós, é para nos facilitar e não para nos humilhar e não para nos rebaixar. Isso é falta de amor próprio, isso é falta de comprometimento com o seu melhoramento moral, de elevar a paz que habita dentro. Então, quando a gente entende isso, a gente vê a grandeza da obra, da espiritualidade na nossa vida. Não existe separação, não existe melhores e piores. Existem pessoas que sentaram primeiro. E isso não é qualificação de melhor ou pior. É de mais trabalho. Então, família, este capítulo vem falar sobre o princípio de humildade, porque diante a espiritualidade, quando você se depara diante das 7 saias ciganas, a nossa patrona, a nossa avó Anastácia, a nossa mestra Tiana, Maria Rita, padrinho, madrinha, você se sente rebaixado? Calunga, e eu vou ficar aqui falando todos os guias. Maria Bonita, Severino, Zé do Coco, Maria da Sandália. Quando você se depara diante da espiritualidade, você se sente humilhado? Você não se sente amparado? Confortado? Que às vezes a gente tem tantas questões que são confortadas com um abraço. É isso que eles vêm nos ensinar, o princípio de humildade. Porque a paz, ela não é recebida. Ninguém pega a paz e te dá a paz. É você que conquista a paz. E quando você consegue fazer isso, se reformando moralmente, buscando o que é de melhor em você, melhorando suas ações, é uma luz que emana, que conforta, que nunca vai querer diminuir ninguém, que vai querer auxiliar quem está à sua volta, para que todos sintam o que você está sentindo. E isso é para o lado bom e é para o lado ruim. Quando a gente se depara com um guia de luz, a gente se sente irradiado. Quando a gente toma um passe de um guia, a gente se sente confortado, porque é paz que emana dele. É amor, é caridade. Então a gente fica bem. É a diferença de estar diante de um espírito trevoso. Você não precisa nem chegar muito perto, você já vai ficar desconfortável. Já vai dar dor na barriga, vai doer a cabeça, vai dar ânsia de vômito. Família, vamos ser mais humildes. Primeiro para com a gente mesmo.
Porque toda vez que a gente tenta se exaltar, se elevar, nós vamos cair. Nós estamos plantando uma situação muito triste para nós. Então, antes de querer ser um caridoso, ser caridoso, trazer auxílio para as pessoas, auxilia a você mesmo. Isso é para mim também. É minha essa aula. É acreditar que tem uma espiritualidade à nossa volta com muita humildade, com muito amor, nos auxiliando o tempo todo a fazer com que a gente aumente a paz que há dentro, a fim de que seja desnecessária a busca de exaltação externa, porque isso é material. Querer ser melhor ou diferente que o outro, isso é da matéria, não é da parte espiritual. Então vamos entender. Para ser um professor é necessário aprender a ser um bom aluno. Não tem outro jeito, não é assim? Um professor, um doutorado, um mestre, ele teve que sentar para aprender todas as matérias, todos os anos, não é assim? Para a gente ser o homem de bem, um homem ditoso, é necessário que a gente faça a reforma íntima todos os dias, a fim de alcançar essa prática. Para a gente entender isso, esse princípio de humildade nos diz que nós não somos melhores do que ninguém, mas nos dá uma certeza de que dentro do meu quadrado a capacidade minha é única. Ninguém é mais forte do que eu para a minha vida do que eu mesmo. E dentro do meu quadrado, eu sou o melhor. E quando eu tenho esse pensamento, esse princípio de que todos somos iguais e cada um com as suas individualidades, seja de funções ou não, eu tenho que sempre dar o meu melhor. E a minha preocupação única é com o meu quadrado. Entende? Isso é o princípio de humildade, é de união de todos. Então, se eu sou um médium, e eu sei que eu sou um médium, eu tenho que dar o meu melhor para a minha mediunidade. E isso é qualidade de pensamento, isso é reforma íntima. Isso é boas palavras, isso é boas ações, e aí o fim, a consequência, é caridade, para eu ser um bom médium. O bom médium é aquele que é assistido pela espiritualidade. O mau médium é aquele que é assistido por espíritos trevosos. Aí eu descubro que dentro desse quadrado tem mais uma função. Ou eu sou Kumbono, ou eu sou Ogan, ou eu sou rodante. Então eu sou rodante. Eu sou um médium de incorporação. Para mim, meu quadrado, para esse meu instrumento, tá bom? Eu tenho que melhorar meus pensamentos, buscar a reforma íntima, tomar banho de ervas, me concentrar com foco para ser um instrumento bom aos olhos de Deus. O que o Ogan vai tocar é parte do quadrado dele. O que a Kumbona, que jeito que ela vai servir, é o quadrado dela. Como é que o irmão, a mãe pequena vai abrir o congá, isso é o quadrado dela. A minha parte é minha parte. E isso é o princípio de humildade dentro da nossa união, da nossa corrente mediúnica. Cada um buscando o único foco que é o congá, que é Deus, a espiritualidade, fazendo o melhor dentro do seu quadrado, que é o quê? Você mesmo. E fazendo tudo isso, às vezes a gente está tão carente de exaltar nós mesmos, de ver qualidades dentro da gente, que a gente quer ser elogiado, quer ser aplaudido, quer receber louros por fazer simplesmente nossa obrigação. É obrigação de todos se comprometerem com a reforma íntima, é obrigação de todos se comprometerem com as aulas do terreiro, é obrigação de todos se comprometerem em participar de todos os desenvolvimentos, de todas as giras, de todas as festividades e de todas as ações sociais vinculadas ao templo. É obrigação de todos. É obrigação de comprometimento com todos, zelar pelo bom funcionamento do terreiro, limpar o terreiro, ver se falta vela,
É obrigação de todos os médiuns de incorporação o cuidado para com os materiais de trabalho dos seus guias. Então a minha cuia, a cuia que meu guia usa, o cigarro que ele fuma, isso é obrigatoriedade de cada um de nós. A obrigatoriedade de que aula que vai ser dada, de que gira que vai ser, do que vai ser, isso é da Mãe de Santo. Não é parte minha. Se quando que vai voltar as giras, é parte dela. Quando ela falar é hoje, para mim vai ser hoje. Se ela falar vai ser daqui 2 meses, vai ser daqui 2 meses. Hierarquia, princípio de humildade e respeito. É respeito. Então, nós entendendo esse princípio de humildade para com nós mesmos, nós descobrimos algo fantástico. Quando eu não questiono outros quadrados, ninguém de outros quadrados me questiona. Porque eu não sou um dono da empresa. O funcionário não vai chegar em mim para perguntar que dia que vai ser o pagamento. Porque cada um tem sua função. Então, o conjunto de todos fazendo a sua única parte é o melhoramento da corrente. E esse é o princípio de união que traz a humildade. De entender que todos somos individuais, mas todos somos vitais, de extrema importância para o bom funcionamento dessa obra. Com humildade e com respeito. A gente podia ficar a noite inteira falando, família, sobre essa aula. É uma aula maravilhosa que pode abranger vários temas. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Ninguém está aprendendo aqui para achar que vai desencarnar sendo alguém melhor. Talvez nosso espírito, o meu espírito olhando para mim hoje, talvez sinta vergonha do conhecimento que ele já adquiriu e que eu esqueci. E de que é necessário que eu relembre. É necessário que eu me esforce, que eu me melhore para conectar com o que eu já sou espiritualmente. Então, isso é o princípio de humildade. Estamos todos aprendendo, todos na mesma busca, e há necessidade de exaltarmos as qualidades que habitam dentro de nós, a fim da gente ter responsabilidade simplesmente com aquilo que nos é nosso quadrado, é minha parte, só minha parte. E essa é a grandeza da obra. Fica fácil, porque não é da minha importância, da minha responsabilidade outras coisas, a não ser as que são designadas a mim. Isso fica fácil para mim. E isso me facilita. Ninguém vem questionar a minha reforma íntima, a não ser eu mesmo. Só eu sei calcular quanto eu estou me comprometendo com a busca de conhecimento e quanto estou deixando de fazê-lo. É só a mim que responde isso. Quem sabe disso são os que me regem. É a espiritualidade que me acompanha, que me puxa o tempo todo. Vamos se melhorar. Presta atenção. Não é assim. Eleva seus pensamentos. Vamos agradecer mais. Então, família, vamos ter mais satisfação na busca do que nos faz parte, com o princípio de humildade. É que nem eu digo quando eu estou trabalhando, as pessoas me questionam, nossa, mas você não fica aqui mais nem 10 minutos a mais, terminou seu serviço, você quer ir embora. Porque eu gosto de trabalhar, eu gosto de dar o meu melhor em tudo que eu faço, porque isso é uma satisfação pessoal. Mas minha vida é muito mais interessante em casa do que aqui. Porque aí eu estou com meus amores, com as minhas mulheres, eu estou diante das minhas buscas, dos meus estudos da espiritualidade, da minha busca de desenvolvimento de ciência, de tecnologia, e isso é a minha vida. Então, busque você o seu melhor, seja feliz com você mesmo, realize-se com você mesmo, mas tenha o princípio de humildade sempre, de saber que, ainda que eu aprenda muito, muito terá para mim aprender, sempre haverá muito mais a aprender do que a ensinar, e que todos somos iguais com a mesma capacidade. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, e ninguém daqui, dessa nossa grande família, é pior do que ninguém. Não se sinta excluído, quem se exclui é você. Não se sinta limitado, porque quem te limita é você. E não se sinta exaltado, porque quem se exalta é você. Muito obrigado pela oportunidade, família. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.